A maioria de nós conhece alguns versículos, passamos os olhos em algumas páginas, mas nunca chegamos efetivamente a ler a Bíblia. Conhecemos alguns artigos e livros sobre ela, mas poucos realmente se dedicam a conhecê-la em sua integralidade. É preciso se dedicar inteiramente ao estudo, de coração e mente aberta. Para isso aqui vão algumas dicas para que a sua leitura produza bons frutos. Defina horário, local e tempo de estudo. A melhor forma de estudar a Bíblia é separando um tempo diário para essa atividade. Quando isso não é feito, é normal que os afazeres do dia a dia e outras preocupações tomem todo o seu cronograma, não sobrando espaço para estudar as Escrituras. Para evitar isso, separe um local calmo, um horário fixo e estabeleça o tempo desejado. Coloque isso como um compromisso diário, buscando sempre cumprir o que foi estabelecido, mesmo que em certos momentos não seja tão fácil. Escolha um período de estudo que seja ideal para você, pois depois que estiver adaptado é possível aumentá-lo. Se preciso, coloque uma música bem tranquila para deixar o ambiente mais apropriado. Organize planos de estudo. Qual é o seu objetivo ao estudar a Bíblia? Você quer fazer a leitura completa? Quer aprender mais sobre determinado tema? Essas são algumas perguntas que ajudam a direcionar um plano de estudos bíblicos. Defina qual é o seu objetivo antes de começar. Lembre-se que algumas partes são mais complexas e podem fazer você desistir do plano. Para evitar isso, busque equilibrar com leituras que são mais agradáveis para o seu gosto. Você pode escolher começar pelo Novo Testamento, estudar algum tema específico, ler os textos históricos primeiro ou qualquer outra modalidade. Também existem planos para ler a Bíblia toda em um ano, o chamado Ano Bíblico, que também é uma forma interessante de estudo. Intercale livros longos e curtos. Para não desanimar, é uma ótima ideia começar com um livro sucinto. O livro de João, no Novo Testamento, por exemplo, é curto e acessível, garantindo uma leitura agradável. Depois, é possível partir para Filipenses, outra leitura rápida. Depois que você estiver se sentindo mais confiante, pode buscar Mateus, Colossenses, Atos. O revezamento fica assim: livro curto, livro longo, passagem curta, passagem longa. Crie um caderno de estudo bíblico. Outro passo muito importante ao estudar é anotar as principais passagens. Uma boa sugestão é criar um caderno de anotações, pois ele é uma forma simples que pode ser utilizada para guardar as principais dúvidas, reflexões e descobertas durante o tempo de estudo. Esse caderno também pode servir como fonte de consulta quando estudar temas parecidos e passagens que estão conectadas. Dessa forma, o que foi registrado no passado pode facilitar o que está sendo estudado atualmente. Prepare-se espiritualmente. A leitura da Bíblia não é a mesma coisa que ler outros materiais. Uma boa dica é ter o hábito de orar antes do estudo. A oração ajuda a nos conectarmos com Deus e, consequentemente, contribui para que ouçamos a sua voz durante as leituras. Use esse tempo para se conectar com Deus, meditando nas palavras que foram lidas. Busque sempre a compreensão correta de cada passagem estudada. Invista em ferramentas de apoio. Talvez você já tenha desistido de estudar a Bíblia por ter encontrado algumas dificuldades para compreender os textos. Isso é comum, mas não deve ser um motivo para desistir. Assim como podemos ter conteúdos de difícil compreensão em outras áreas da vida, também encontramos passagens complexas no texto bíblico. Para superar esse impasse, o investimento em ferramentas de apoio que contribuem para facilitar o estudo é importantíssimo. A utilização de um dicionário bíblico é uma boa pedida, assim como livros e outros materiais que complementam o que foi estudado. Outro investimento interessante pode ser feito em uma Bíblia com comentários. Elas vêm com notas explicativas que facilitam a compreensão do sentido do texto. Existem muitas opções no mercado. Analise o contexto. Outro ponto importante para entender melhor a Bíblia é fazer uma análise do contexto.
Os livros não estão na ordem cronológica correta, portanto, algumas passagens podem parecer fora de lugar e dificultar a compreensão do leitor. É importante contextualizar cada texto bíblico. Ao ler uma passagem bíblica é preciso analisar a cultura da época, os costumes locais e o idioma em que foi escrita. Ao fazer essa análise, alguns textos que pareciam sem sentido serão compreendidos de outra forma, qualificando a sua leitura. Escolha um assunto relevante para você. Há algum assunto sobre o qual está curioso? Graça, arrependimento, perdão ou força durante os desafios? Ou a história particular de algum personagem? Moisés, Abraão. Procure versículos específicos sobre qualquer assunto ou personagem que escolher e estude cada um deles. 11. Aplique a sua realidade. O melhor de se dedicar à leitura do livro sagrado é que muitos versículos ficam com a gente após sermos apresentados a eles pela primeira vez. Por mais que a Bíblia seja uma fonte de conhecimento influente para toda a literatura e artes ocidentais, o principal diferencial é que ela é, sobretudo, acessível. Assim, quando encontrar algum trecho que fale diretamente à sua alma, anote em um caderno separado e o releia ao menos uma vez por semana. Você certamente vai se deparar com ensinamentos preciosos para a vida toda. Como diz o livro de Tiago, aceite humildemente a palavra implantada. Ou, de acordo com Pedro, livre-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Não desanime. Aprender com a Bíblia é uma tarefa para toda a vida. Deus está satisfeito com qualquer esforço que fazemos para aprender com suas palavras, não importa o quanto entendamos ou não entendamos ao lermos. Um entendimento maior virá com o tempo e o estudo consistente. Boa leitura! E não se esqueça, curta nosso conteúdo e inscreva-se no canal.